Gente, sério. Vocês não vão acreditar. Eu acho que, finalmente, encontrei o homem da minha vida. Sério. Ele é perfeito. Perfeito. Alto, bonito, inteligente, bem-sucedido e, detalhe, ainda gosta de animais e faz trabalho voluntário. Se eu não voltar, é porque casei, tá? Essa foi a última mensagem que eu mandei no grupo da minha família. Naquela noite, eu estava radiante, animada. Aquele tipo de ansiedade boa, sabe? Aquela sensação de que, depois de tanta coisa errada, talvez, enfim, algo estava dando certo. Mas o que eu não sabia é que aquela mensagem não ia ser boa. E que sim, eu quase não voltei. Só que não foi por causa de casamento. Aliás, se você usa aplicativo de namoro ou conhece alguém que usa, preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Porque, sinceramente, isso pode te fazer deletar todos eles, ou, quem sabe, pode até salvar a sua vida. Tudo começou como qualquer história começa nos dias de hoje. Uma notificação no celular, um nome, uma foto, uma biografia bem escrita. É uma troca de mensagens que parecia perfeita demais para ser verdade. E olha, talvez realmente fosse. Por alguns dias, eu me senti dentro de um filme romântico. Sabe aquele roteiro clichê? Uma garota moderna e independente que não acredita mais no amor, até que conhece aquele cara dos sonhos, perfeito em tudo. Gentil, educado, carinhoso, bem-humorado, inteligente, bonito, misterioso, na medida certa. Mas o que eu não sabia é que enquanto eu me apaixonava, enquanto eu sonhava, ele já estava me observando. Ele estava estudando, calculando cada movimento meu. E hoje eu posso dizer, com toda certeza, só um pouco antes, só uma vírgula antes, talvez eu não precisasse ter vivido o pior pesadelo da minha vida. Porque o que você vai ouvir não é só uma história de encontros e desencontros. Não é só mais uma história de um cara estranho no Tinder. Isso vai muito, muito além disso. Você vai conhecer a história real do serial killer dos matches. Uma sequência de 17 desaparecimentos, nenhuma pista, e um padrão que, até hoje, ninguém foi capaz de explicar. E se você acha que isso nunca poderia acontecer com você, então, talvez seja melhor você repensar isso. Agora que você sabe onde tudo começa, deixa eu te contar quem eu era antes de tudo isso acontecer. Olha, pra ser bem sincera, eu nunca fui do tipo de garota que acreditou em sorte no amor. Aos 26 anos, já tinha colecionado decepções suficientes para entender que aquele papo de alguém feito pra você talvez fosse só marketing de filme da Disney. Trabalhava como influenciadora. Vida corrida, cheia de prazos, publis, gravação, edições. Aquela rotina que parece perfeita no Instagram, mas que na vida real é bem mais solitária do que você imagina. Sair? Quase nunca. Balada? Não pense. E pra ser honesto, eu já estava cansada desse ciclo de tentar conhecer alguém na correria da vida real. Foi aí que meus amigos me convenceram. Cara, faz um Tinder. Todo mundo usa hoje em dia. Vai que, né? E lá fui eu. Criei o perfil. Escolhi as melhores. Fotos. Bio simples, direta. Aquele jeitinho meio debochado, meio misterioso. E, pra minha surpresa, não demorou nem meia hora pro celular começar a pipocar de notificações. Mas um match chamou minha atenção. O nome dele era Gabriel, médico, cirurgião plástico, 33 anos. Alto, barba bem feita, sorriso branco,
alinhado, quase cenográfico. Na bio, uma frase curta, quase calculada. Cuidando de pessoas, dentro e fora dos consultórios. E nas fotos, pareciam saídas de catálogo, viagens, jantares elegantes, academia. E até uma foto dele segurando um filhote de cachorro, do tipo que derrete qualquer coração. A conversa fluiu de um jeito tão natural que era quase estranho. Ele parecia prever o que eu iria responder. Sempre tinha a piada certa, o comentário certo, o elogio na hora exata. E isso só me deixa ainda mais encantada. Em poucos dias, ele já conversou como se a gente se conhecesse há anos. E não demorou muito para ele sugerir nosso primeiro encontro. E olha, quando eu digo que ele era perfeito, eu estou falando sério. Restaurante sofisticado, vinho da melhor qualidade, papo inteligente, cavalheirismo que eu nem lembrava mais do que existia. E, para fechar, aquele beijo de filme na porta de casa. Eu voltei para casa flutuando. Coração disparado. Com aquele frio na barriga. E aquele pensamento clichê. Será que é ele? Mas sabe aquela voz, lá no fundo? Aquela que a gente insiste em ignorar? Pois é, ela já estava ali, sussurrando, quase inaudível, mas presente. Foi aí que as coisas começaram a mudar. No começo, tudo parecia perfeito. Perfeito até demais. Cada encontro parecia uma cena cuidadosamente roteirizada. Ele sempre escolheu os lugares certos, dizia as palavras certas, fazia tudo no tempo exato, como se soubesse exatamente o que eu esperava ouvir. Só que, com o tempo, começaram a surgir pequenos ruídos, coisas sutis, quase imperceptíveis, mas que, se você parar para pensar, não deveria estar ali. Primeiro, foram os sumiços. Ele desaparecia, sumia por horas, às vezes, até por um dia inteiro. E quando reaparecia, tinha sempre uma desculpa perfeita. Plantões longos, cirurgias de emergência, viagens rápidas para o interior para cuidar da mãe. E o pior, tudo faz sentido. Afinal, ele era médico, certo? Depois, vieram os deslizes nas histórias. Dados que não batiam, situações que se contradiziam. Numa semana, ele disse que não tinha irmãos. Na outra, conversou de uma irmã que morava fora. E quando eu questionava, ele começava a rir. Falava que eu estava ficando louca, que eu devia estar confundindo. Mas o que realmente acendeu meu alerta aconteceu numa noite qualquer. Tava rolando aquele papo bobo sobre signos, infância, mania, quando eu soltei sem querer. Nossa, é engraçado como você parece perfeito. E aí, ele ficou em silêncio. Não aquele silêncio constrangido, nem aquele silêncio fofo de quem fica sem graça. Foi um silêncio, pesado, incômodo. O olhar dele mudou. Ficou frio, quase vazio. E ele apenas respondeu: perfeição. É uma questão de ponto de vista, Carolina. Eu ri, meio sem graça, tentando quebrar aquele clima estranho. Mas, por dentro, alguma coisa já tinha trincado. E eu não sabia explicar. Mas sentia que tinha algo errado. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Comecei a perceber que, sempre que eu saía com ele, tinha um carro preto parado na rua. Sempre o mesmo, sempre no mesmo lugar, recebendo flores, sem remetente, na porta de casa, no portão do prédio, no estúdio onde eu gravava. E o mais assustador, veio a chegar mensagens de números desconhecidos, com fotos minhas, na rua, no mercado, e até dormindo. A partir daí,
Aquele conto de fadas virou um filme de terror. A partir daquele dia, minha vida virou um pesadelo acordada. Eu não sabia mais se aquilo era paranoia ou se realmente eu estava sendo vigiada. Tudo começou quando eu acordei no meio da madrugada e percebi que a porta da varanda estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta que tinha trancado antes de dormir. Meu coração disparou. Levantei. Verifiquei cada cômodo. Mas não tinha ninguém. Só que, quando fui até o criado mudo, percebi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Tinha uma flor, uma única rosa vermelha, colocada bem em cima da minha mesa, do lado do meu caderno. Meus dedos tremiam, enquanto eu tentava entender se aquilo era alguma brincadeira ou um recado. Liguei para ele, desesperada, e como sempre, ele atendeu, calmo, doce, perguntou se estava tudo bem e jurou que não sabia de nada. Mas no fundo, algo em mim sabia já a verdade. No dia seguinte, recebi um envelope, sem remetente. Dentro, tinha uma foto minha, tirada de fora da janela enquanto eu dormia. Na parte de trás da foto, só uma frase, escrita à mão. Você é mais bonita quando não percebe que está sendo observada. A partir daí, cada passo meu parecia monitorado. Caminhava na rua e sentia olhares. Chegava no estacionamento e aquele mesmo carro preto estava lá. Parecia me seguir para todo lugar. Decidi. De verdade. Vasculhei tudo. Redes sociais, registros, até tentei puxar dados de CRM. E aí, veio o primeiro choque. Aquele nome simplesmente não existia nos registros médicos. Nenhum. Nem no estado, nem no país. O pior é que as conversas dele sempre eram sobre pacientes, plantões, cirurgias. Tudo fazia sentido. Mas e se tudo aquilo fosse uma mentira? Foi então que comecei a juntar peças. Entrei em fóruns, grupos, comunidades de mulheres que passaram por situações estranhas no Tinder. E, para meu horror, encontrei 3 relatos, assustadoramente parecidos com o meu. 3 mulheres que deram match com ele, que as envolveram, se apaixonaram e, simplesmente, desapareceram. E naquele momento, eu tenho certeza absoluta de que eu era a próxima. Eu sabia que continuar com aquele jogo era perigoso, talvez até suicídio. Mas parte de mim precisava ter certeza do que eu já sentia no fundo da minha alma. Então, marquei mais um encontro, fingindo que estava tudo bem, que eu ainda estava completamente encantada. Ele, como sempre, apareceu impecável, cheiroso, sorriso perfeito, aquele olhar hipnótico que faz qualquer um esquecer dos próprios medos. No meio do jantar, enquanto ele estava indo ao banheiro, peguei discretamente a chave reserva que ele sempre deixava no carro. Não me pergunte como tive coragem. Eu só sabia que era agora ou nunca. Naquela noite, esperei ele dormir. Quando a respiração dele ficou lenta, profunda, levantei em silêncio e comecei a vasculhar o apartamento. O lugar era incrivelmente organizado, quase clínico. Tudo no lugar, sem uma poeira, sem uma bagunça mesmo. Só que algo me chamou a atenção. No corredor, entre o quarto e o escritório, tinha um quadro grande, de uma praia. Só que diferente e muito maior que os outros quadros. Esse parecia meio solto. Quando puxei, meu corpo inteiro travou.
Atrás do quadro, uma porta. Uma porta, sem maçaneta. Só uma fechadura eletrônica, geradas que abrem com senha. Meu cérebro parecia querer me sabotar. Tentei pensar. O que poderia ser? Data de aniversário? Placa do carro? Número de telefone? Tentei. 1, 2, 3 codificação. E quando já estava prestes a desistir, digitei. O dia que a gente se conheceu. Bip. A luz ficou verde. A porta destravou. O que eu vi lá dentro? Não tem como descrever sem sentir meu estômago revirar. Era uma sala completamente escura, iluminada só por uma luz fria, suspensa no teto. Prateleiras cheias de coisas. Bolsas, roupas femininas, sapatos, celulares, documentos, carteiras de identidade, de mulheres, fotos, bolsas de fotos, pregadas na parede, organizadas por dados. Elas sorrindo nos primeiros encontros. Depois, fotos mais recentes, assustadoras. Fotos delas amarradas, machucadas, apavoradas. E no canto, uma mesa. Em cima dela, um caderno velho, e quando eu abri, meu sangue congelou. Era uma lista de nomes, dados de comunicação. Cada nome tinha uma palavra escrita ao lado. Partida, encontro, desaparecida. E adivinha, o último nome era o meu, e a data era amanhã. Naquele momento, eu percebi que não estava mais lidando com um homem, e sim com um predador. Eu era só mais uma presa, mais um nome, na maldita lista. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper meu peito. Minhas mãos tremiam, meu corpo inteiro suava, mas eu sabia que se não fizesse nada, aquele seria meu fim. Comecei a dar passos para trás, na esperança de fechar aquela porta, fingindo que nunca tinha visto aquilo. Só que, antes mesmo que eu pudesse me virar, clac! Um barulho metálico ecoou pelo apartamento. Todas as luzes se apagaram. Ficou tudo absolutamente escuro. E aí, aquela voz que até então parecia doce, sedutora, se transformou em algo que eu jamais vou esquecer. Eu te avisei que curiosidade mata, não é, Carolina? O som vinha de todos os lados. Eu não sabia onde ele estava. Meu corpo inteiro paralisou, mas meu instinto gritou: corre! Saí correndo da sala, tropeçando, batendo nas paredes. O apartamento parecia ter se transformado num labirinto. Todas as portas trancadas, todas as janelas seladas. De repente, uma lâmpada pisca no corredor e por um segundo eu vejo ele, parado. Eu estou olhando, de cabeça levemente inclinada, um sorriso que não parecia humano. Na mão, uma faca de açougueiro. Ele começa a andar. Não, ele não corre. Ele simplesmente anda. Passos firmes, seguros, como quem já sabe que a presa não tem saída. Corri pro quarto. Empurrei a cama. Tentei abrir a janela, mas tinha trancas. Olhei pro lado e vi uma cadeira. Peguei e joguei com toda a força contra o vidro. Nada, nem trincou. E aí, escuto os passos, ficando cada vez mais próximo. O som do metal raspando na parede. Ele estava se divertindo. Você sabe, Carolina, que ninguém nunca escapou daqui, né? Ele sussurra, tão perto, que eu sinto o hálito dele. Olhei pro lado e vi a porta do armário. Eu me joguei lá dentro e fechei por dentro. Prendi a respiração, coloquei a mão na boca, tentando não fazer barulho. Do lado de fora, ele passa.
bem devagar, arrastando a faca. Na porta. Você está fazendo isso ficar mais divertido, sabia? Ele ri. Uma risada que eu nunca mais vou esquecer. Comecei a procurar qualquer coisa, qualquer objeto que possa me ajudar. E aí, no fundo, encontrei uma caixa de ferramentas. Tremendo, abri e ali, uma chave de fenda. Era isso. Era tudo que eu tinha. Uma chave de fenda contra um monstro. E foi ali que eu decidi. Eu não vou morrer. Não ia ser mais uma foto naquela parede, porque se esse era o jogo dele, então eu ia jogar. Com a chave de fenda na mão, cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio do apartamento pesava demais, e a respiração dele do lado de fora do armário parecia a trilha sonora do meu pesadelo. Eu sabia que tinha só uma chance, e se errasse, tudo acabaria ali. Esperei o momento em que ele se afastasse um pouco, andando para o corredor principal. Foi minha deixa. Saí devagar do armário, tentando fazer o mínimo de barulho possível, com o coração pulsando tão rápido que parecia sair pela boca. Cheguei até a porta da sala secreta. Sabia que ela estava trancada, mas com a chave de fenda, comecei a mexer na fechadura. Mãos trêmulas, suor frio escorrendo pela testa. A cada clique da ferramenta, a tensão aumentava, como se o tempo ficasse desacelerado só para mim. Finalmente, a porta cedeu. Abri um pouco e saí de dentro daquele lugar macabro, onde ainda podia sentir a presença das vítimas, dos gritos abafados, do terror congelado no ar. O barulho dele vindo do corredor me fez acelerar. Vasculhei o cômodo, procurando uma saída. E foi então que vi uma janela pequena, quase escondida atrás das caixas empilhadas. Ela dava para uma varanda no último andar do prédio. Sem pensar duas vezes, escalei para fora, sentindo o frio da noite cortando minha pele. O barulho atrás de mim aumentava, a respiração pesada, passos furiosos. Pulei da varanda para um telhado próximo, o impacto do salto. Machuquei meus joelhos, mas a adrenalina me mantinha em pé. Corri pelo telhado sem saber exatamente onde estava indo. Só queria distância daquele homem, aquela prisão disfarçada de apartamento. Depois de minutos que pareciam uma eternidade, consegui descer para a rua e, desesperada, chamei um táxi. As mãos tremiam e a voz mal saía quando contei tudo ao motorista. Mas o pior ainda estava por vir. Meses depois do que aconteceu, eu parecia finalmente ter reconstruído minha vida. Porém, uma noite, enquanto navegava no Tinder, recebi uma notificação de um novo perfil, com as mesmas fotos que o monstruoso usava, mas um nome diferente. Uma legenda da biografia: pronto para o próximo jogo. Eu tentei avisar a polícia, tentei alertar as mulheres da cidade, mas o que poderia ser feito contra uma sombra que se multiplicava na tela de um celular? O serial killer dos matches continua ativo, e a verdadeira caçada nunca acaba. Isso acontece todos os dias. Cuidado, porque isso foi real. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.